Na verdade, o meu trabalho se desenvolve há mais de 60 anos. Foi no rádio que eu comecei, em Presidente Venceslau. A única emissora existente nessa área, depois da PR5, foi montada em 1946. E ali eu comecei o meu trabalho na década de 50. Trabalho normal, trabalho rotineiro, de operador de mesa de som, locução, depois, eventualmente, a questão jornalística. Estava em atividades quando alguém telefona à rádio e diz: está havendo aqui uma grande festa para homenagear o prefeito. O prefeito chamava-se Enio Pipino, o criador da Sinop. Inclusive, abriu cidades no Paraná e na Amazônia. Enio Pipino estava sendo homenageado, a cidade toda estava lá e a rádio estava ausente. E ele, inclusive, era acionista da rádio. Foi nessa altura que eu entendi a necessidade realmente de cobrir aquele acontecimento social. E disse: olha, não tem ninguém aqui que possa fazer esse trabalho, mas eu me proponho a fazer. E fui para lá. Lá entrei ao vivo, transmitindo a homenagem ao prefeito. Foi a maior festa da época. No dia seguinte, o superintendente, que não se entendia bem com o prefeito por questões políticas, me chamou a atenção. Disse: Altino, você fez um trabalho ontem que eu não gostei. Olha, a cidade toda estava lá, a rádio estava ausente, eu me senti na obrigação de estar lá e fiz o trabalho. Entrevistei o prefeito, a transmissão foi bem recebida, não é? E a rádio conseguiu conquistar mais um ponto na questão da preferência popular. Mas ele não se conformou. Disse: você não deveria ter ido, porque você sabe muito bem que o prefeito não se dá comigo, eu não me dou com ele, e você fez uma coisa que eu não gostei. Eu falei: bem, para o seu conhecimento, eu tenho aqui uma foto que foi feita e já me entregaram a foto como lembrança. Está aqui. Ele olhou bem, pegou a foto, rasgou em 6 pedaços e jogou no lixo. Eu não disse mais nada. Passado algumas horas, ele retornou e falou: Altino, você me desculpa, você agiu certo. Você promoveu a rádio. E você de hoje em diante vai cuidar dessa parte. O jornalismo é por sua conta. Você vai fazer entrevistas, vai escrever, vai montar programa, vai fazer matérias. E eu já fazia alguma coisa como correspondente do jornal Última Hora. De Última Hora, eu fui convidado a ser correspondente do Estadão. Do Estadão, eu fui convidado e fiquei 25 anos na Folha de São Paulo, como correspondente regional. Na Folha eu fiz muitos amigos, grandes colegas, entre os quais J.B. Lemos, que foi promovido a editor do Jornal do Brasil, na sucursal de São Paulo. J.B. Lemos era meu amigo, me telefona e diz: Altino, eu gostaria muito de falar contigo aí em Prudente. É possível, perfeitamente. Qual é o assunto? É muito importante, eu quero falar com você. Me aguarda amanhã, eu vou de avião, nós vamos almoçar juntos e vamos conversar. E assim foi feito. Ele me levou para o Jornal do Brasil, onde fiquei mais de 3 anos como repórter, cobrindo acontecimentos em todo o oeste do estado e eventualmente no Paraná e Mato Grosso do Sul. Foi o melhor jornal da minha vida. Ao deixar o Jornal do Brasil, eu fui convidado e era bastante assediado pelo Jornal o Globo. E imediatamente passei a trabalhar como freelancer do Jornal o Globo. O jornal pagava por matérias. Então, de acordo com a matéria pautada, eu atendia a determinação e recebia o valor correspondente a cada matéria. Fiz uma atuação também posterior ao Jornal do Brasil, com outros 3 anos de atividades. Então, na somatória geral de jornais, eu posso dizer que cumpri a minha missão. Passei pela Última Hora, pelo Estadão, pela Folha, pelo Jornal do Brasil e pelo Jornal O Globo. De todas as matérias que eu fiz no decorrer desses anos todos, em rádio, em jornal e posteriormente em televisão, foi editado um livro pelas formandas de jornalismo da UNOeste, em 2017. De acordo com o trabalho elaborado por 4 jornalistas recém-formadas, aqui está um pouco da minha história, das matérias que eu produzi no decorrer desse tempo.
começando pela Rádio Presidente Venceslau, depois pelos jornais. E assim, um destaque especial para inúmeras matérias de repercussão nacional e internacional. O rádio foi para mim uma grande escola. Foi a melhor escola que eu tive na vida profissional, foi o rádio. Foi na Rádio Presidente Venceslau, ZYH7, que tinha o slogan de a gigante do Oeste Paulista. Gigante porque, na verdade, a cobertura era ampla. As frequências eram reduzidas e a penetração era muito maior em relação aos dias de hoje. Era comum a programação que eu fazia em rádio ser ouvida e comentada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul ainda, Minas Gerais, São Paulo e até no exterior, até no Paraguai. Então a rádio tinha uma cobertura ampla, cobrindo uma extensa faixa territorial brasileira e também nos países vizinhos. Então foi no rádio que eu tive a oportunidade de revelar o meu trabalho e que foi reconhecidamente um dos maiores da época. Tanto é verdade que numa comemoração alusiva ao Dia das Mães, eu recebi 1.200 cartas, num só dia. 1.200 cartas de toda a parte onde a rádio chegava. Então o rádio me projetou, sem dúvida alguma. E as matérias jornalísticas feitas pela rádio também tiveram ampla receptividade. Uma das que mais se destacou foi a inauguração da ponte ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul, a ponte Hélio Cerejo, entre Presidente Epitácio e Porto 15, hoje Bataguaçu. Foi ali que eu tive a oportunidade de acompanhar todos os detalhes da edificação da ponte ligando os dois estados e a inauguração em agosto de 1965. Se Juscelino foi quem autorizou a construção da ponte, depois de receber milhares de telegramas da região, assinados pelo jornalista e escritor Hélio Cerejo, a inauguração teve uma repercussão ampla. Tanto é verdade que nós cobrimos o acontecimento através do rádio, com uma linha direta, exclusiva, não havia outra, nem a Agência Nacional teve condições de transmitir, e nós fizemos a transmissão exclusiva em rede nacional. Todo o país pôde acompanhar a nossa cobertura. E lá estava o primeiro presidente do período ditatorial, período militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A única referência pela assessoria de comunicação era de que o presidente não daria entrevista. Embora eu estivesse ao lado dele, como estamos aqui agora conversando, eu estava ao lado de Castelo Branco, eu não poderia, em hipótese alguma, interpelá-lo sobre qualquer assunto, muito menos a questão da época. Ele inaugurou a ponte, ele deu oportunidade para que nós pudéssemos realizar o trabalho livremente, sem qualquer problema, viu? E com isso realizamos um trabalho de repercussão nacional. A inauguração da ponte, hoje Hélio Cerejo, uma homenagem muito justa, né? Que sem dúvida alguma é o assunto de maior procura no meu blog atualmente. Maior receptividade, não só no Brasil, mas também no exterior. Primeiramente, a Rádio Presidente Venceslau, ZYH7, que foi a segunda emissora pioneira da região, montada por Matias Benhart, aqui de Presidente Prudente, e seu filho, Jorge Benhart. Então, esta foi a primeira operação realizada a nível de emissora de rádio, montada na região de Presidente Prudente. Primeiro a PR5, a difusora, a Voz do Sertão, e depois a Rádio Presidente Venceslau, ZYH7. Bem, do rádio eu tive a oportunidade de também atuar na Rádio Presidente Prudente. E tem uma história muito interessante. Presidente Prudente tinha duas emissoras, aliás, tinha a única emissora de rádio, que era a PR5, né? Aí houve uma abertura de concessão, uma nova concessionária para montar a emissora. Presidente Venceslau, que estava em operações, requereu e ganhou a concorrência. Em questão de dias da abertura da concorrência, fomos notificados a montar a emissora. E eu fui responsável exatamente pela compra do material. Juntamente com o superintendente Hélio Cirino da Silva,
fomos para São Paulo, compramos todo o material, desde mesa de som, microfones, discos, transmissores, equipamentos de reportagem e até poltronas do auditório, eu comprei juntamente com o superintendente Hélio Cirino da Silva. Foi a segunda emissora de rádio na região. Depois disso, eu tive a oportunidade de permanecer em Venceslau até 68. No dia 1º de janeiro me transferi para Presidente Prudente, portanto, mais de 50 anos, né? E para cá eu vim com a finalidade de ser vice-gerente, subgerente ou diretor da Rádio Presidente Prudente, ZYR 84, juntamente com Geraldo Soler, que me convidou e me trouxe para cá, em 68. Depois da Rádio Presidente Prudente, eu tive também a oportunidade de passar por um pequeno período na Rádio Cidade, na Rádio Paulista, e também nesse meio de tempo eu trabalhei como correspondente da Globo Excelsior, hoje CBN. Pela TV? Pela TV, fui convidado e trabalhei na Globo Bauru. Foi a primeira emissora do interior do país que a Rede Globo teve a concessão e ali eu consegui um trabalho no Jornal das 7, juntamente com Gilberto Barros, isto por mais de 3 anos. Da emissora de Bauru, geradora da TV Globo, no Jornal das 7, eu retornei a Presidente Prudente e aqui tive a oportunidade de atuar como responsável pela implantação do telejornalismo na TV Bandeirantes, lá por um espaço de 8 anos. Fui repórter, fui editor e fui chefe de reportagem da TV Bandeirantes de Presidente Prudente. Depois disso, tive a atuação como correspondente voluntário da Rede Vida de televisão, isso por quase 20 anos. Muita gente. É um relatório imenso, né, de nomes, e dentre os quais eu cito Geraldo Soler, que foi um companheiro excepcional, um companheiro de todas as horas, um baluarte da imprensa, uma pessoa de melhor relacionamento na área social, na área profissional, na área familiar, viu? Um exemplo de vida, sem dúvida alguma. Tive também a oportunidade de conviver com um grande amigo de saudosa memória, Aldário Dantas. Aldário Dantas foi presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Quando ele assumiu a presidência do sindicato, me convidou para fazer parte como diretor. Eu fui considerado diretor regional do sindicato. E Aldário Dantas tinha um amor muito grande por Prudente. Tanto é verdade que ele esteve aqui várias vezes. O que mais marcou na vida de Aldário Dantas e na nossa atividade profissional foi exatamente quando ele levantou a história de Vladimir Herzog e produziu este livro. Aqui ele conta toda a história. Levantou todos os detalhes e conseguiu provar que Vladimir Herzog foi executado nas dependências do DOI-CODE. Aldário Dantas abriu o livro contando essa história em Presidente Prudente. Estava comigo aqui numa palestra que ele proferiu para os alunos da APEC. Isso em 1975, no dia 25 de outubro, exatamente no dia em que Vladimir Herzog foi executado. Aí ele conta toda a história desse livro. Um livro que ganhou projeção nacional e internacional, sendo o Prêmio Jabuti. Ele veio ao Presidente Prudente para fazer o lançamento do livro. Fez o lançamento no Salão do Livro, no IBC, Centro de Eventos, contou toda a história, deu autógrafos, atendeu a todas as pessoas que o procuraram, esclareceram dúvidas a respeito, e resultou nesse livro, onde Prudente é citado em 2 páginas. E com Aldário Dantas eu estava também acompanhando e documentando esse fato histórico deplorável. Foram muitos os colegas de trabalho, né? Fernando Brizola de Oliveira, de saudosa memória, foi o jornalista que me levou para a Folha de São Paulo. Ele era de Presidente Prudente, neto dos fundadores, né, de Marcondes,
e atuante no meio jornalístico. Foi para São Paulo assumir a direção da Folha de São Paulo na área de sucursais, interior e capital. Fernando Brizola. Tivemos então Joseval Peixoto, que até hoje está atuando no SBT, na televisão, na Rádio Jovem Pan, e que foi um companheiro de trabalho também. Flávio Araújo, na Rádio Presidente Prudente, também trabalhamos juntos. Bendra Júnior, que todos vocês conheceram, não é? E Zé Barbato, e Geraldo Soler, Jurandir Gomes. Foram nomes que passaram pela radiofonia e que a gente guarda a lembrança com muita saudade. Quando a notícia chega ao nosso conhecimento e nós somos convocados para produzir o texto e contar a história, a gente tem que levar em consideração dois aspectos. Ouvir as duas partes. A parte que provocou e a parte que foi vítima dessa provocação. Então você tem que exercer um papel de juiz, ouvindo as duas partes, tirando as suas conclusões e publicando a matéria em detalhes, mas valorizando sempre o conteúdo de quem informa e de quem vai ser informado. As condições eram precárias, não resta a menor dúvida. O telefone funcionava em condições, às vezes, impróprias, com dificuldades, com cortes, não é? Com sonorização em fundo que perturbava o contato e a informação. Com o jornal você teria que ditar letra por letra, sílaba por sílaba. Quando alguém, a recepcionista, tinha dúvida, ela perguntava, manda em código. Então em código você ia dizer, nós estamos aqui em Presidente Prudente. Ela dizia, como é que é? Estamos aqui em Presidente Prudente. Mas e daí? Se ela não entendesse o número, como é o caso de Amambai. Eu fiz uma matéria para o Estadão, falando de um acontecimento verificado em Amambai, no vizinho estado de Mato Grosso do Sul. E, ao mandar a matéria, a moça certamente não conhecia. Quando disse Amambai, ela falou, como é que é? Eu comecei a soletrar, viu? Amambai, A de Antônio, M de Maria, A de Antônio, M de Maria, e assim vai, né? E é contando a história. Mas, às vezes, eu vejo casos de Ivinhema. Ivinhema? O que é? Ivinhema? Ela não entendia. Manda em código, perfeitamente, vai lá. I de índio, V de vaca, I de índio, né? Resultados, no dia seguinte saiu a notícia. Izinhema. Ao invés de V, entrou Z. Ela entendeu, a fonética de V para Z é quase igual, não é? Mas ela não conhecia e quem preparou o texto, quem elaborou, quem postou a matéria, também não conhecia. O que era Ivinhema? Simplesmente botou Izinhema, com Z, ao invés de V. Bom, com todas as dificuldades, telefone, às vezes em condições precárias, muitas vezes inexistente, não é? Você tinha que procurar o mais próximo. Era um tanto demorado. Quando você pedia a ligação na Companhia Telefônica Brasileira, você teria que esperar na fila. Muitas vezes 2 horas, 3 horas, ou até mais. E aí quando você começava a falar, a linha era cortada, o som era interrompido por qualquer motivo, você era obrigado a esperar até restabelecer para ditar a notícia, palavra por palavra, sílaba por sílaba. Assim era feito. Também você poderia mandar por ônibus para chegar no dia seguinte e a notícia ser publicada 3 dias depois. Então, tudo fez parte de uma época, né? Totalmente diferenciada da de hoje, né? Que é imediata. O Telex, quando veio, já foi uma excelente novidade que facilitou as comunicações. Ao invés de você ditar letra por letra, palavra por palavra, você perfurava uma fita através do código Morse e transmitia aquilo para a redação, diretamente para a redação. Então, estava documentado o texto escrito enviado através do Telex. Mas o Telex durou pouco tempo, questão de poucos anos, né? Desapareceu, veio o fax, que chamava-se primeiro facsimile, que era um enorme aparelho, um cilindro rodando, linha por linha, ponto por ponto, para poder enviar uma fotografia, levava 2 horas, por exemplo,
Esse era o facsímile, que depois transformaram em fax. Em vez de facsímile, fax, F-A-X. Foi outra inovação. Aí, então, tudo isso é coisa do passado. Muito rápido, né? Exigia um pouco mais de dedicação e também de conhecimento, não é? De facilidade em se expressar, em transmitir o texto para a redação. E, logicamente, na redação, outros redatores poderiam também acrescentar alguma coisa a mais que julgasse necessário. Eu acho que hoje as facilidades são grandes, né, em todos os aspectos. Na comunicação, você tem dúvida a respeito de um sobrenome. Você tem o nome da pessoa, sabe o que ele exerce, a função, a empresa, etc. Mas precisa ter o nome completo. Você vai no Google, puxa, imediatamente você tem a informação. E outras informações úteis para complementar um texto. Então hoje é uma facilidade incrível. Você tem tudo mastigado, prontinho. É só elaborar o texto usando, logicamente, as informações que você captou através da internet. Hoje as facilidades são grandes, né, em todos os aspectos. A qualidade também do material melhorou consideravelmente, especialmente no jornalismo impresso. Agora, há uma coisa que o público está exigindo. O público não está querendo mais textos longos. Eu aprendi com um cientista australiano que veio fazer palestra aqui em Presidente Prudente, e nessa palestra ele informou que o público está hoje mais pendente a acompanhar publicações ilustradas. Quanto maior o número de fotos, mais é importante a matéria. O texto pode ser resumido. Texto-legenda para 1, 2, 3, 10 fotografias que chamam muito mais atenção do que aquelas matérias longas com uma pequena fotografia, não é, para ilustrar a matéria. Então é preciso fazer uma coisa mais compacta e que possa despertar maior interesse dos leitores. Lamentavelmente, os jornais estão desaparecendo. Talvez pelo movimento de leitores, pela situação econômica, não é? Pelas facilidades oferecidas pela internet, você tem a comunicação imediata, instantânea de tudo que está acontecendo. O jornal você só vai ler amanhã, daqui 12 ou 24 horas depois, não é? Na televisão também, o tempo exige espera. Ao invés de você ter conhecimento de imediato, você vai ter que aguardar essa notícia com detalhes horas depois, muitas horas depois. Então a internet facilitou a comunicação em todos os aspectos, não resta a menor dúvida. Hoje, com o avanço tecnológico, você tem um mini computador nas mãos. Um pequenino celular se transformou num mini computador, onde você tem a notícia, a informação, você tira as suas dúvidas, você sabe quem é que está falando, o porquê, o assunto abordado, os temas de maior expressão, de maior procura, você encontra na internet. Isso facilitou muito, não resta a menor dúvida. Bem, no rádio você tinha apenas o objetivo de transmitir uma informação, uma entrevista, um detalhe, um esclarecimento. No jornal você poderia detalhar e mostrar através de fotos. Na televisão, você mostra a imagem e também a informação diretamente das fontes de maior procura, de maior interesse, de maior importância. Agora, com o avanço tecnológico, as coisas começam a mudar. E mudar de uma forma que chega a impressionar. Porque no mesmo momento que a matéria que eu estou veiculando aqui em Presidente Prudente é vista na cidade e na região, ela é vista e comentada no mundo inteiro, em todo o planeta. Eu vejo muitas vezes nos meus textos do meu blog, Memórias de um Repórter do Interior, que a matéria que publiquei repercutiu muito mais no exterior que no Brasil. Nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na França, na Inglaterra, em Portugal, não é? Você vê o retorno. Na China
é coisa incrível. Na Coreia, no Vietnã, não é? Países desconhecidos estão permanentemente em contato com a sua notícia, com a sua informação. Isso valoriza muito e impressiona. Não resta a menor dúvida. A gente vê, por exemplo, que há matérias que repercutiram e continuam repercutindo. Eu tenho, por exemplo, como referência a inauguração da ponte ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul há mais de 50 anos. É a matéria mais acessada atualmente. Eu tenho também uma matéria que produzi em homenagem ao Barbosa da Silveira. Tive a oportunidade de documentar o último período de trabalho dele no jornal Imparcial. Ele estava de férias e, ao retornar, eu marquei uma matéria com ele. Fui à redação e fui acompanhá-lo na recepção, nos cumprimentos e tal, e documentei isso no blog, que hoje é a segunda matéria mais acessada. Barbosa da Silveira, na verdade, é o mais antigo profissional de comunicação, de jornal, que ainda sobrevive. Ele está sob cuidados de uma casa, né, de assistência ao idoso. Está muito bem assistido, mas é uma lembrança que a gente tem permanentemente. Ele está no meu blog, Memórias de um Repórter do Interior, no seu trabalho, mostrando em detalhes, sorrindo alegremente, sendo abraçado e até beijado. Então, é uma homenagem que eu procurei prestar a um colega, que é praticamente o decano, né? O trabalho dele já se estende por cerca de 60 anos também, quase no meu tempo, né? Ao Dário Dantas também, que começou na mesma época em que comecei e que faleceu recentemente. Eu só tenho que tributar homenagens. No meu blog estão as histórias dessas personalidades e outras que também mereceram referência. João, essa resposta, vai. Eu avaliei no dia a dia a necessidade de destacar a atuação de algumas personalidades. E desta forma, a gente vai buscar exatamente na convivência diária aqueles que realmente merecem referência. Eu me lembro muito bem que destaquei e fez parte agora de uma coletânea, uma matéria em homenagem a Belmiro Jesus, a quem eu atribuí o título de O Homem da Pontualidade. Ele era tão pontual, que exerceu a presidência da Associação Comercial e Industrial de Presidente Prudente várias vezes. Numa dessas ocasiões, eu estava lá acompanhando para documentar a posse de Belmiro Jesus como presidente da entidade. Por incrível que pareça, faltando 10 minutos para as 8, ele tomou assento à mesa. Ficou observando o relógio, acompanhando minuto por minuto, segundo por segundo. Quando o relógio apontou 20 horas, ele deu toque da campainha. Eu, Belmiro Jesus, eleito presidente desta casa, declaro abertos os trabalhos. Olhou para um lado, por outro, disse: na condição de presidente, eu declaro encerrados os trabalhos. Se levantou e ficou à vontade. Meia hora depois, o pessoal estava chegando, alguém o interpelou. Seu Belmiro, essa sessão não vai começar? E ele falou: mas que sessão? Esta, que nós estamos aqui presentes? Meu caro, se você tivesse chegado aqui antes das 8, talvez tivesse começado às 8 horas. Mas você não veio, outros não vieram, eu abri e encerrei. Se você quiser participar de uma próxima reunião, semana que vem, nesta mesma hora, neste mesmo local, estarei aguardando. Obrigado. O homem da pontualidade. No relógio, sempre a hora certa. A pontualidade. Quantos anos? Eu completei, no dia 30 de julho de 2018, 84 anos. Quem faz jornalismo sente prazer em estar participando de todos os eventos, todos os acontecimentos de maior expressão, exigem, reclamam a presença do jornalista. E
É uma forma de ocupar o tempo. Acompanhar as atividades em todos os setores, documentar e divulgar. Porque muita gente não sabe o que está acontecendo. E o jornalista precisa estar bem informado. Eu gostaria de dizer que, além das coberturas nacionais, eu tive a oportunidade de realizar coberturas do Paraguai. Houve um jamboree dos escoteiros de toda a América Latina em 1969, 70 por aí, e eu fui ao Paraguai para acompanhar. E lá, coincidentemente, eu fui recebido pelo presidente da República, pelos ministros e tal, documentei com fotos, com entrevistas e tal. Posteriormente, eu conheci outra personalidade, chamava-se Juan Carlos Wasmosy, que foi ministro e depois eleito presidente da República do Paraguai. Foi uma oportunidade muito grande que eu tive de conhecer o vizinho país de fronteira com o Brasil. No Paraguai, eu tive a oportunidade, então, de conviver com dois períodos presidenciais, de Stroessner e de Juan Carlos Wasmosy. Foi uma oportunidade muito boa. De um modo geral, o país eu conheço desde Rio Branco até do Oiapoque ao Chuí. Foi possível conhecer pelo menos 90% do território brasileiro, onde eu percorri e visitei pessoalmente inúmeras cidades. Uma personalidade que marcou muito chamava-se Carlos Gomes de Oliveira. Era o Carlito. Ele era o líder do Carandiru em São Paulo. E como ele andou aprontando em São Paulo, disseram: você vai de castigo para Venceslau. O pessoal de Venceslau, quando recebeu a notícia, falou: ó, tá vindo um camarada, ele disse que é líder do Carandiru, não sei o quê. Deixa ele chegar aqui que nós cortamos as asas dele. Vamos cortar as asas dele no primeiro passo aqui. Rapaz, não demorou muito. Não demorou um mês. O Carlito dava as ordens lá. Inclusive na casa do diretor, resolvia todos os problemas. O Carlito era uma pessoa condenada a acho que mais de 100 anos de cadeia. Extorsão, golpes, não sei o quê. Era um cara vivo, tremendamente vivo. O Carlito, a primeira pessoa que conquistou a mulher do diretor, fazia tudo que ela queria. O que a senhora precisa? Algum trabalho? Pode deixar minha coisa, eu faço. Aí eu tive um problema com o gravador, falei: Carlito, eu faço um programa na penitenciária, o gravador deu problema, traz pra mim que eu conserto. O Carlito consertou. O cinema, né, o projetor do cinema deu problema. Onde é que vamos consertar? Chama o Carlito. Carlito, pode deixar pra minha coisa, isso aqui eu entendo. Aí resolveram construir uma cama cirúrgica lá para o hospital. Diz: mas cama cirúrgica? Vai ter que encomendar, esperar, tem custo, não sei o que e tal. Eu, mas é muito fácil. Vamos chamar o Carlito, você sabe, ele vai indicar a solução. Falaram: pode deixar para minha conta, isso eu entendo, eu vou construir. Construiu a cama cirúrgica, foi inaugurada. Quem inaugurou foi o delegado do Tratinho, doutor Yamada. Estava lá, comprovando a cama cirúrgica do Carlito. O Carlito fazia de tudo. Aí decidiu montar uma banda. Disse: que é uma banda, que era penitenciária, com tanto penitenciário, não tem uma banda? Vamos fazer uma banda. E daí? Quem é que vai resolver? Chama o Carlito. Carlito chegou: Carlito, nós queremos montar uma banda aqui. Isso eu entendo, isso eu entendo. Pode deixar por minha conta. 2 semanas depois, a banda da formada tocando, já todo tipo de música. A banda ganhou tanta fama, eu fazia um programa de rádio, né, televisia, foi convidada a dar show na praça. A banda dos bandidos, na praça. Por fim da história, chegando o Natal, disseram: escuta, nós vamos criar alguma coisa, vamos criar um presépio mecanizado. E, pô, mecanizado, mas quem é que vai entender disso? Aí, não, na penitenciária. O Carlito. Carlito, nós queremos montar um presépio mecanizado. Falou: deixa por minha conta. Eu entendo disso aqui de a fundo. Pode deixar por minha conta. Foi inaugurado na véspera do Natal, inaugurado o presépio, o Carlito estava lá junto. Ele que inaugurou tinha de tudo. Tinha trem, tinha ônibus, tinha carro, tinha buzina, tinha luz acendia, sinaleiro, uma cidade inteira. O Carlito que montou o presépio mecanizado. Está vivo ainda? O Carlito, é desse jeito. Aí o Carlito tinha que ter um curso de madureza. Costa e Silva era o presidente da República, né? E tinha um curso de madureza e tal, que podia se inscrever presidiário e tal. O Carlito se inscreveu, foi o primeiro colocado do Brasil. Primeiro colocado. Aí, resultado, ele recebeu cumprimentos, mandou uma carta para Dona Yolanda Costa e Silva. Dona Yolanda Costa e Silva era a mulher do presidente da República, que estava no poder na época.
Mandou uma carta: Dona Yolanda, eu sou uma pessoa que conheço de tudo, quero prestar serviço ao meu país. Estão criando uma tal de Itaipu binacional e precisa de técnicos em quadros. Eu sou especialista no assunto e me proponho a ir trabalhar de graça para ajudar o presidente. E lá foi o Garito. A Dona Yolanda mandou indultar o Garito. Eles estavam fazendo uns caramuços aqui na Rádio Presidente Prudente, com o Soler. Aí a secretária chegou: Seu Altino, tem um moço que quer falar com o senhor aí. Veio de Venceslau. Veio de Venceslau, é. Levantei. Olhei: Carlito, você aqui? Você fugiu da penitenciária? Você fugiu da penitenciária? Não, senhor Altino, eu não fugi da penitenciária. Eu vim aqui por um motivo muito especial. Eu fui indultado por Dona Yolanda Costa e Silva. Estou aqui o documento, eu estou com o indulto, fui libertado, vou ter que ir para Itaipu para trabalhar nos quadros de Itaipu binacional. Eu vim aqui porque eu tinha que agradecer o senhor que me ajudou, que me deu apoio, que confiou em mim e tal, isso, aquilo. E estou indo para Itaipu. Vim só por esse motivo. Um camarada chegou para mim e falou: Seu Altino, eu gosto muito de escrever, sabe? E eu comecei a escrever um pouco a história da minha vida, contando os detalhes de assaltos que eu fiz, de o que, isso, aquilo, prisões e tal. Tudo bem. E então eu gostaria de submeter a sua apreciação, ver se o senhor consegue editar um livro. Eu, né? Tá, pegou o livro, entregou, recebi, botei debaixo do braço e fui para casa. 3 dias depois chegou uma viatura da penitenciária. Seu Altino, o senhor recebeu um livro de capa vermelha, um presidiário? Falei: sim, do Evaristo. É, do Evaristo. Exato. Os diretores pediram se o senhor poderia devolver o livro. Eles queriam dar uma olhada primeiro, o que é que ele escreveu. De repente ele pode fazer acusação contra o pessoal aí e tal. Mas não tem problema. Então, lá, pode levar. Esqueci o problema. Entreguei, morreu o assunto, passa. Mudei para Prudente anos depois, recebo uma notificação judicial. Estava em Avaré, ele queria o livro, a devolução do livro, que eu devolvesse o livro para ele. Aí o delegado era meu amigo, fui lá, expliquei o caso, tudo, né? Ele falou: tudo bem, eu mando para lá e tal. Falei: o livro foi devolvido, foi entregue, voltou para a penitenciária. Aí tudo bem, aí comecei a receber cartas de ameaça. Caramba! Cada 15 dias ele mandava uma carta. As últimas cartas, que eu conservei inclusive, diziam o seguinte: Seu Altino, um dia eu vou ser libertado. Um dia termina a minha pena, eu vou ser posto em liberdade. Nesse dia nós vamos acertar as contas. O senhor se prepare que nesse dia nós vamos acertar as contas. Falei: puta, que coisa, o que eu faço agora? Resolvi ir a Venceslau fazer investigação, onde é que estava esse bendito livro. O pessoal de rádio que trabalhou comigo, entre os quais o Edson, que é coronel da Polícia Militar hoje, trabalhou comigo, garoto e tal. E o Roberto, que é dono aqui do restaurante ali do lado da Figueira Campos, Soberana. Sim. E procurei, e eles disseram: Seu Altino, na rádio, eu me lembro que tinha um livro de capa vermelha lá. O Edivaldo até não sabia de quem era, botou na gaveta e tal. Quem sabe o senhor vai lá e encontra. Fui e encontrei o livro. Nossa! Anos depois, né? Encontrei, falei: graças a Deus, estou livre. Peguei, toquei o carro na penitenciária para entregar para que eles mandassem para Itapetininga, viu? Onde estava o bandido e tal. No meio do caminho eu pensei: pera lá, eu levei tantos anos, com tantas ameaças, eu vou entregar esse livro para eles, eles vão destruir, não vão devolver coisa nenhuma, e o bandido vai ficar na minha marcação esse tempo todo. Dei meia volta, entrei em contato com o diretor da penitenciária, expliquei o caso a ele falou: Seu Altino, pode vir, o senhor pode trazer aqui então o livro. Eu peguei o trem e fui. Fui direto à penitenciária, o diretor me recebeu, mandou chamar o Evaristo que estava lá. Aí eu fiz a entrega. Evaristo, o livro que você está reclamando é este? É, senhor, que me disseram que foi editado, estava vendendo não sei quantos milhões de exemplares. Falei: não, está em Ele pensou que você tinha dado golpe. A imaginação dele, né? Falei que o que você queria é esse aqui, está aqui nas suas mãos. Agora eu quero um documento. Você vai assinar e com testemunhas, inclusive o diretor da penitenciária. Assinou e acabou, o assunto morreu. Acabaram Mas as cartas. você vê o que eu tive que fazer para me livrar de uma acusação? Terrível. Bandido, olha. O que se espera
do jornalismo é que realmente os profissionais sejam valorizados. Não é possível fazer jornal sem jornalista. Às vezes surgem publicações que lamentavelmente omitem totalmente os nomes dos profissionais que produzem as matérias. Num congresso de jornalistas que eu participei, eu tive a oportunidade, na ocasião, de sugerir que toda e qualquer fotografia publicada em revistas e jornais tivessem inscrito o nome do seu autor. Foi uma medida acertada, porque desde então o profissional de imagem da fotografia passou a ser valorizado. É a forma de mostrar que não é só o redator do texto, mas também o que documenta a imagem, o fotógrafo, que precisa ser valorizado sobre todas as coisas. Agora, nos demais setores, é importante abrir um campo para atender aqueles que têm vocação e capacidade para a vida profissional. O repórter pode ser criado de acordo com a sua capacidade, com a sua apresentação, com seu aspecto visual, com a sua inteligência e sua dedicação. Jornal precisa de repórter, precisa de fotógrafo. A televisão precisa do cinegrafista, do repórter cinematográfico, do repórter que vai fazer a apresentação ao vivo ou em vídeo, do produtor, do pauteiro, enfim, de toda uma equipe mobilizada para oferecer àqueles que estão lendo, vendo, ouvindo a melhor informação sem qualquer partidarismo, porque o repórter se coloca numa posição independente. É o juiz da questão. Ouve as duas partes e depois acrescenta o seu parecer, a sua opinião e o que ele sabe a respeito do assunto. Acho que é muito importante que todo aquele profissional que deseja fazer carreira consiga realmente alcançar o seu objetivo. É lógico que ele precisa estar bem informado, precisa ter um critério de avaliação do que é importante ou não importante, do que merece maior destaque ou menor destaque. E com isso, mostrar a sua competência, o seu trabalho e o seu conhecimento a respeito de todo e qualquer assunto que seja motivo para avaliação nos dias de hoje. E para aqueles que estão começando, estão iniciando uma faculdade, aqueles que talvez reclamam de ir à faculdade, e com a sua labuta diária, iniciando desde as primeiras horas do dia, qual é a mensagem para esses novos jornalistas? Olha, importante que ao abraçar a carreira, se faça com dedicação, com carinho, com atenção, com respeito e principalmente com competência. É muito importante aprender o que a escola nos mostra, nos oferece. E a faculdade abre caminhos para aqueles que vão realmente fazer uma carreira no jornalismo ou em qualquer outra atividade profissional. Praticamente eu cumpri a minha missão, não é? Comecei no jornal Última Hora, que teve curta duração, nos momentos iniciais de minha carreira. Imediatamente passei para o Estadão, fiz muitas matérias de repercussão, inclusive a campanha de combate à febre aftosa, que eu acompanhei há 50 anos atrás, com cobertura do Estadão, não é? E hoje já se comemora o êxito alcançado, mas foram 50 anos de atividades. E no Estadão eu cumpri essa finalidade. Na Folha de São Paulo fiz milhares de matérias, algumas de repercussão nacional. No Jornal do Brasil, que foi o melhor jornal, o melhor veículo de comunicação que trabalhei até hoje, muito bem remunerado,
muito bem assessorado e principalmente valorizado. Matérias de repercussão nacional e internacional, matéria de capa do caderno B, assinadas, foram documentadas pelo Jornal do Brasil no meu período. A descoberta de fósseis, de atividades paleontológicas na região de Prudente, que projetaram sem dúvida alguma o nome desta região. Material que foi coletado aqui por pesquisadores da Unesp e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, levados para o Museu Nacional, não é? Peças inclusive de animais pré-históricos, com 80 milhões de anos, o maior dinossauro do Brasil que viveu aqui em Presidente Prudente. Foram coletadas peças dessa atividade paleontológica e levadas para o Museu Nacional. Infelizmente, destruídas por um incêndio agora, recentemente. Então foram coisas marcantes, não é? Isso pela cobertura de imprensa, a gente acompanhou tudo isso. Eu posso dizer que, na verdade, a maior cobertura dada à nossa área foi pela Folha de São Paulo. A segunda maior cobertura, a região, e o meu trabalho profissional, o Jornal do Brasil. E o Globo, que complementou também com outras matérias de repercussão nacional e internacional. Me senti muito honrado em tê-los comigo, meus amigos e companheiros, a quem desejo sucesso na sua carreira profissional.